Olá pessoal, o vídeo de hoje é para responder algumas dúvidas muito comuns sobre a numeração das armaduras no Outplan. Então eu trouxe aqui uma prancha com as armações de um encontro e da respectiva ala, tá? E nessa prancha eu tenho barras enumeradas de 1 até 20, certo? Então eu vou usar esse exemplo para responder várias perguntas sobre o que acontece quando eu crio uma barra nova, o que acontece se eu deletar uma posição ali no meio entre o 1 e o 20, como funciona se eu quiser renumerar e por aí vai. Fica atento que tem muita informação bacana nesse vídeo. Vamos lá, agora eu estou aqui no Model, né? Então as armações das alas provavelmente começam aqui no N15. Se eu vir aqui no Build Instructor e deixar visível apenas o arquivo onde eu fiz as armações das alas, né? Ou seja, desligar o restante das armações do encontro, é um meio para ter certeza disso, tá? Porque quando eu fui criar as armaduras, eu criei as armaduras do apoio em um arquivo e as armaduras das alas em outro. Então eu posso desligar temporariamente o arquivo do encontro, né? E ver exatamente a numeração das armações nas alas. Vou colocar uma lista de ferro aqui e aí eu consigo confirmar que elas começam no N15 e vão até ao N20. Então eu vou ligar agora novamente as armações do encontro, ok? Bom, primeira dúvida e que é até importante para a gente começar a entender o funcionamento dessas numerações. Se eu criar uma barra agora, qual o número que ela vai receber? Então eu vou vir aqui nas ferramentas de armaduras e criar uma barra qualquer. Supostamente aqui uma barra de fechamento para os ferros positivos e negativos, ok? E repara que quando eu inicio a ferramenta para desenhar a barra, ele já abriu aqui para mim com o Mark Number 21. Ele sempre coloca um número depois do maior número que está visível aqui na tela no momento, tá? Se eu tentar colocar 15, que é um número que já existe, ele vai pular para o 21 novamente. Mas se eu tentar colocar 22, 23, 24, ele vai deixar, ok? Perfeito. Mas e se eu quisesse que a armação dos meus pilares começasse no N1 de novo? E é óbvio que todos nós queremos isso, né? E a resposta é simples. O que o software não me deixa fazer, jamais, é chamar duas barras N1 dentro de um mesmo arquivo. Então eu criei as armações do encontro em um arquivo e da ala em outro arquivo. As armações da ala, no meu caso, são continuações das armações do encontro, né? Elas começam depois do N14, que é a última posição do encontro. Elas não retomam no N1. Foi só por uma questão de organização, tá? Não tem nenhum motivo específico. Então, dessa forma, separando as armações em arquivos distintos, se eu quisesse, eu poderia reiniciar a numeração no N1 de novo. Então, voltando para o exemplo do pilar, que era o inicial, né? É só criar armações em um arquivo separado, simples assim. Vou finalizar o desenho da barra, feed 10 mesmo, com gancho, sem me preocupar com o comprimento, talvez outras informações, que é só para a gente entender a numeração mesmo. Eu desenhei essa barra de um lado, né? E vou desenhar lá do outro uma barra que teoricamente é a mesma, só está espelhada, né? E aí depois eu vou sair da ferramenta. E quando eu passo o mouse por cima, tá vendo que aparece aqui nesse retângulo, nessa janelinha, bar display entre parênteses 22? Essa barra já é a posição 22. Vamos dar uma olhada na tabela, que também já deve estar atualizada. Isso mesmo, 21 e 22, cada uma com 0 barras. Porque eu ainda não informei para o software a distribuição, eu só fiz o desenho dela. Mas essas barras são idênticas, né? E provavelmente deveriam ser a mesma posição. Se eu tivesse copiado a barra, espelhado a barra, elas seriam a mesma posição, tá? Mas como eu não copiei, eu não espelhei, o software entendeu que eu criei uma barra nova. Mas e agora, se eu quiser juntar elas? Sem problema algum. Existe uma ferramenta aqui chamada Rearrange Marks. Ela fica bem aqui junto com essas outras duas. Basicamente, essas três são focadas na numeração, tá? Então ela serve para você rearrumar as numerações. Como assim? Bom, tem diversas funções. A primeira, se eu deixar essa opção idêntica ao Shapes ligada, ele vai unir as barras que tenham mesmas dimensões, tá? Em uma única numeração. No caso, a 21 e a 22 são idênticas, então ele vai unir tudo na posição 21. Vamos ver? Perfeito, mas e se fosse a situação inversa?
Um caso que eu quisesse, por algum motivo, separar duas barras idênticas em duas posições distintas. É simples também, tá? Só que não dá para usar o rearrange nesse caso, porque nele eu não escolho qual posição vai ser cada um dos ferros. Eu simplesmente peço para o software reorganizar tudo, né? Então, nesse outro caso, eu uso o New Mark Number. Eu quero que essa barra, exatamente essa barra, seja o N22. E aí nós voltamos para o que era antes, certo? Muito útil também essa ferramenta. Bom, outras situações úteis para o Rearrange. Por algum motivo, eu quero jogar as barras que estão de 15 até 22 a partir da numeração 30, por exemplo. Então, venho aqui na janela, de 15 até 22, e eu quero que elas comecem a partir do 30. Fácil também, né? Então, na tabela, veio até o 14, depois 30, 31 e assim por diante. E olha que legal, nós estamos olhando pela tabela. Mas se eu for lá nos títulos das barras dos cortes, mesma coisa, tá? Já está tudo atualizado. Bom, com isso nós caímos em uma outra situação. Eu tenho um degrau na minha numeração e eu quero colocar tudo sequencial. Também vai funcionar da mesma forma, tá? Todas as barras que começam de 1 até 9.999 e eu quero que elas fiquem sequenciais começando de 1. Eu acho que agora a próxima dúvida já vai ficar até mais fácil para você mesmo responder. Se eu deletar a posição N14, né, e não usar o rearrange, ele vai arrumar sozinho, mesmo que eu não use o rearrange, ou ele vai ficar 12, 13, depois pula direto para o 15, 16, e se eu quiser, eu preciso dar o rearrange para juntar. 3 segundos para você pensar. Bom, ele só arruma se eu mandar, certo? Se for uma revisão, né, que eu já emiti os desenhos para o cliente e eu quero manter a numeração com esse salto, é só não usar o rearrange. Bom, última pergunta, mas essa eu acho que já nem tem graça responder mais para vocês. Eu enumero as barras conforme elas vão aparecendo nos cortes, né? Então, nesse primeiro corte, eu vou encontrar o N1, N2, 3, 4, 5 e 6. E se eu vier nesse último corte do encontro, eu vou encontrar aqui o 12, 13 e 14. Mas geralmente eu começo desenhando os meus ferros pelos mais externos, nesse caso os estribos, né? Por quê? Simples, os estribos são os ferros que respeitam os cobrimentos. E quando eu vou distribuir os ferros da flexão, eles têm que respeitar o cobrimento, eles têm que respeitar os estribos e às vezes as dobras nos estribos, né? Então, os estribos acabam começando pelo N1 e depois eu preciso renumerar de maneira que eles venham depois dos ferros que apareçam nos cortes anteriores, certo? Posso usar tanto o Rearrange Marks quanto o New Mark Number. Respondido? Eu acho que com isso eu tirei bastante dúvidas sobre o assunto, né? Se você tiver mais dúvidas, deixa aqui nos comentários. E para todo mundo, não se esqueça de se inscrever, deixar seu joinha. Muito obrigado e nos vemos na próxima.